que encontrei a cura décadas de ansiedade em uma imersão. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês ouvirem a palavra imersão, quando você for convidado para uma imersão, em nome de Jesus Cristo, eu peço a você, não vá. Não vá, mas eu não sei o que é, não vá. Mas a minha amiga disse que é bom, não vá. Mas ela foi curada, não vá. Não vá, em nome de Jesus Cristo. Quando você ouvir um convite para você curar a sua ansiedade em uma imersão, não vá. Se você não sabe por quê, procure saber. Mas em nome de Jesus Cristo, eu digo à igreja, quando você for convidado para tratar a sua ansiedade em uma imersão, não vá, porque vai ser perigoso para você. Quem faz imersão é o pessoal da área de terapia e da área de psicologia. Geralmente quem faz, ou é terapeuta, ou é psicólogo, ou é coach. É um desses três. Ou é coach, ou é psicólogo, ou psicanalista, ou terapeuta. Então, as técnicas não são abonadas pelo nosso Deus. Por isso, não vá. Não vá curar. Aí, só que o que eu vi? Tem pessoas que realmente foram buscar a cura e se dizem curadas e compartilham, e todos vão compartilhando entre si a mesma solução. E todos permanecem doentes. Todos continuam doentes. Irmãos, Paulo disse assim, olha, presta atenção que o apóstolo Paulo disse. Nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Se os homens se tornariam amantes de si mesmos, Paulo está falando isso num aspecto considerando bom ou ruim você ser amante de si mesmo? Num aspecto ruim. Então o que falta para você curar a sua ansiedade, o seu vazio, a sua angústia de alma ou a sua depressão é você se amar mais ou se amar menos? Pense e me diga o que você acha. Você acha que, segundo a fala de Paulo, o que você precisa para curar a sua angústia, a sua ansiedade, a sua depressão é amar-se mais ou amar-se menos? Para onde o holofote está virado? Está virado para mim. Isso aí, irmão. Não falou tudo. É o egoísta. E o egoísta precisa se amar mais ou se amar menos? Segundo Paulo, precisa se amar menos. Deixa eu ler um pedacinho só do texto aqui para vocês. Abra o seu ouvido para você entender e alcançar a profundidade. O amor, presta atenção aqui, Marcos. O amor difundido por Cristo é um poder vitalizante. Todo órgão vital, cérebro, coração e nervos, esse amor toca transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consome suas forças vitais. O que é que cura a ansiedade, a dor do ser humano? O amor de Deus, porque o texto diz assim, o amor difundido por Cristo é um poder, irmãos. É poder. É Ele que cura da dor, da ansiedade e de tudo que consome as suas forças vitais. Está sentindo ansiedade, dor, angústia, sofrimento? Tem poder nesse amor que cura você. É o que está escrito. Fala, igreja. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você em nome de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, o texto que eu li para a base de nossa oração, Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, olha, não andeis ansiosos pelo quê? Por coisa alguma. Antes o quê?
Tenha tudo colocado diante de Deus, porque Ele que sabe de todas as coisas, conhece as tuas necessidades. Agora eu quero contar para você, que você deve saber, eu vou só te relembrar. Quando Paulo falou isso, qual era a condição do apóstolo Paulo? Prisioneiro em Roma. Ele escreveu isso quando ele estava na caverna. Porque vocês sabiam que a prisão da época era uma caverna? Eu já contei isso em outras igrejas, irmãos. Deus deu a oportunidade a mim e ao meu esposo de irmos a Roma e vermos aonde dizem que era a prisão de Paulo. Não entramos lá. Mas tivemos a oportunidade de irmos a Jerusalém. E lá nós visitamos as prisões da época. Irmãos, o presídio hoje é um lugar bom, habitável, é horrível. Uma prisão hoje é um lugar horrível. Mas a prisão da época, muitos de nós talvez não aguentaria. Porque era cavado um buraco numa pedra. Então, nós visitamos, na verdade, um buraco numa rocha, onde não tem uma janela para entrar a luz do sol. Ali preso naquela rocha úmida, porque a rocha é úmida. Naquele ambiente austero, esquisito, escuro. Irmão, se me trancarem ali, eu acho que eu morro, a minha mente não aguenta. Só a grade da porta, mas nenhum buraco. O lugar escuro e úmido. Dentro desse buraco, o apóstolo Paulo disse assim para você: não andeis o quê? Irmãos queridos, parem e pensem em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, dentro daquela rocha úmida e escura, falou assim: não andeis ansiosos por coisa. Quando a gente lê isso, a gente tinha que chorar. Sabe por quê? O que está acontecendo com os nossos irmãozinhos lá na guerra da Ucrânia? O que está acontecendo lá? Irmãos, eu já chorei com essa notícia porque eu sou mãe. E muitas aqui também são mãe. De imaginar que os meus filhos, o meu marido, a qualquer momento isso pode acontecer aqui. E eles podem ser intimados de imaginar que a minha irmã que está lá tem um filhinho jovem de 18 anos que foi carregado à força para ser obrigado a lutar numa guerra que não é dele e que ele não acredita nela, por uma pátria que não é dele, porque a pátria nossa é celestial. E essa mãe está sofrendo sem saber onde esse filho pode estar, se está vivo ou se está morto, ou se negou a fé, ou o que aconteceu com ele. Paulo estava nessa condição quando ele disse assim: não andeis ansiosos. E a gente tem vivido uma ansiedade doentia. A sociedade está doente e nós, porque seguimos na mesma rede da sociedade, a gente tem sentido as mesmas doenças que eles, irmãos. O povo que não conhece o nosso Deus está doente, infelizmente. E nós, na mesma doença, seguindo o mesmo caminho, sofrendo a mesma angústia, a mesma aflição de alma, a mesma insônia, a mesma dor de barriga. E Paulo, o nosso exemplo, porque Jesus sim é o nosso exemplo, mas o apóstolo Paulo também. Quem não vai dizer que esse homem foi um homem tremendo de Deus? Ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloquem diante de Deus todas as suas necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. Igreja, a gente tem buscado a cura,
a solução para os nossos problemas que existem. Eu não estou dizendo que eles não existem. Mas na vida de Paulo ele também tinha um problema. Ele estava pronto, sabendo que ia morrer. Ele estava sabendo que o próximo passo era matarem ele. Então assim, os problemas existem. Financeiros, de relacionamento, conjugais, com os filhos. Eu tenho filhos, eu tenho problemas. Mas a solução não pode ser a solução do mundo. A solução não pode ser imersão. A solução não pode ser motivacional coaching. A solução não pode ser o remédio de todo mundo. A solução é o amor de Cristo difundido na alma tem poder para curar a dor, a ansiedade, a angústia e tudo que rouba a tua energia vital. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E Paulo ainda disse assim, olha, 3 vezes eu digo para vocês, alegrai-vos, alegrai-vos, e mais uma vez ele diz, alegrai-vos. Irmãos, pelo amor de Deus, quem de nós aqui sofre hoje uma situação semelhante para dizer assim, Paulo não sabe o que eu passei, por isso que eu não durmo? Quem ousa dizer assim, Paulo falou porque ele não vive o que eu estou vivendo? Irmãos queridos, ele disse assim, olha, alegrai-vos, alegrai-vos, e mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Essa é a suma, a essência do capítulo 4 de Filipenses. Tem mais uma coisa que ele diz assim, quando ele se apresenta no início da carta, ele fala assim, olha, Paulo, servo de quem? De Jesus Cristo. Servo ou escravo, tem versões que fala servo, tem versões que fala escravo. Servo ou escravo é a mesma coisa. Aí eu pergunto para você, escravo tem vontade própria? Escravo faz o quê? Escravo faz o quê? O que o seu senhor manda. Ele diz assim, servo de Jesus Cristo, ou seja, estou aqui, se é pela vontade do Senhor que eu estou aqui nessa prisão e que vão me matar, servo de Jesus Cristo. Quem na igreja, porventura, é servo de Jesus Cristo? Levante a mão. Tem poucos servos? Tem poucos. Tem alguns que não são, que não querem ser, ou que não querem se comprometer. Sabe por quê? Porque servo tem vontade própria? Servo só faz o quê? É isso, irmãos. É isso. E ele fala assim, olha, abatidos, mas não destruídos. Ele foi abatido, até morreu. Mas ele foi destruído? O seu pó jaz aonde? Aguardando aquele dia que um anjo vai dizer assim, levanta, Paulo, servo de Jesus Cristo, porque aquela coroa que ele falou assim, já a minha coroa está reservada, mas não só para mim, para quem mais? Para todos aqueles que forem servos de Jesus Cristo. O pó dele está guardado. Os anjos guardam, porque naquele dia o anjo vai dizer assim, levanta, Paulo, servo de Jesus Cristo, para receber a tua coroa que você correu e morreu. Irmãos, eu não sei quem de nós aqui está pronto para isso. Eu acho que eu não estou. Se olhar para mim, eu acho que eu não estou. Tenho medo
E vou confessar para vocês, porque eu não tenho medo de contar as minhas fraquezas. Às vezes Deus põe no meu coração de falar algumas coisas, porque eu oro muito para perguntar a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? Porque Deus é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E qualquer coisa que a gente seja chamado a fazer, a gente está fazendo para Ele. Então eu oro muito: Senhor, não deixa eu falar para a tua igreja algo que está na minha mente e que não esteja na mente do Senhor. Não permita. Então às vezes Deus põe na minha mente de falar certas coisas que eu tenho medo e vergonha, porque eu penso assim: Senhor, será que eu vou suportar isso? Como é que eu posso falar para os meus irmãos se eu não sei se eu vou aguentar? De verdade, irmãos, de verdade. Eu não sou como Paulo, então eu não sei. Não sei se eu estou preparado. Olha esse textinho aqui, bem pequenininho, de 2 linhas. Fundamentos da Educação Cristã, página 125. Você é eleito para assumir o jugo de Cristo, para carregar seu fardo e para exaltar a sua cruz. Presta atenção, para que você foi eleito? Aqui, o texto bíblico fala assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Eleito para quê? A gente pensa que é só para andar em ruas de ouro, né? Porque a gente quer andar em ruas de ouro. Eu também quero comer do fruto da árvore da vida, ser sacerdote com Cristo no céu, assentar-se com Ele. Eu quero. Mas aqui, por enquanto, ele fala assim, ó: você é eleito, geração eleita. Para quê? Assumir o jugo de Cristo, carregar seu fardo e exaltar a sua cruz. É isso. É isso. Inclusive, ainda ontem eu dizia para o meu esposo assim, eu acho que foi ontem que eu disse para ele, ou foi hoje, não sei. Está escrito que quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer assim: olha, quão fácil foi chegar aqui. Irmãos, a gente olha hoje e pensa assim: que vontade às vezes dá de desistir diante de certas batalhas. Mas ele diz que o fardo é leve. E quando chegar lá vai dizer assim: quão fácil foi chegar aqui. Então, Mônica, levanta, sacode a poeira, enxuga as lágrimas e vambora. Vambora. Se o fardo é leve. Eu vou ler um texto aqui que eu preciso que você preste atenção. Esse texto pode fazer a diferença na tua vida em algum momento, porque o Espírito Santo, no momento que você estiver para ser enredado pelas sutis armadilhas de Satanás, esse texto aqui, o Espírito Santo pode trazer à tua mente e fazer a diferença. Por isso, eu peço que você preste atenção. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à mente dele próprio. Você entendeu muito bem o que diz esse texto? O que Satanás está fazendo depois de passar muito tempo estudando a mente humana? Conectando a mente dele, a mente de cada um de nós é o que ele quer. Será que a tua mente é a mente de Cristo? Ou é Satanás que tem conseguido conectar a mente dele à tua mente? Igreja, presta atenção. O diabo, segundo o que está escrito, depois de estudar muito tempo como funciona a mente humana, ele aprendeu que ele pode manipular ela. Mas ele não ficou satisfeito em manipular. Ele quer conectar a mente dele à tua. E isso está escrito. É para acontecer agora. Agora, porque o texto fala assim, ó: nestes últimos dias. Quando são os últimos dias? É hoje.
É 2024. Então desconfia até de você mesmo. Aquilo que a lição falou assim, olha, pega a tua consciência, submete ela à palavra para você ter certeza de que o que a tua mente está falando com você é realmente segundo a vontade de Deus. Submeta à palavra. Não se deixe enredar, nem por falácia de pessoas, mesmo que essas pessoas sejam a irmã Mônica aqui na frente, não se deixe enredar por palavras e falácias e submeta a tua mente, a tua consciência à palavra de Deus sempre, para saber se a tua consciência está realmente de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque essa penetração, o resto do texto diz assim, olha, essa penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo. É planejado, não é por acaso. Eu vou ler aqui um texto, depois você abre Deuteronômio 28 para mim, por favor. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Preste atenção, as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Adianta metralhadora? Fuzil? Bazuca? Tanque de guerra? Não adianta. Porque a nossa luta é, segundo o texto, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe o que são as fortalezas que o texto fala? Preste atenção para você aprender. Aqui, ó, é a tua cabeça. É a tua mente. E para destruir as fortalezas que o diabo tem levantado, para adoecer a mente das pessoas, convencê-las de que elas precisam de um médico e de uma caixa de remédio para ser feliz, quando na verdade elas precisam do amor de Deus difundido em seus corações. O texto fala, porque esse amor tem poder, é revitalizante. Então você não precisa de uma caixa de remédio e um médico e uma receita e um diagnóstico de doença. Você não é doente. Se você é deprimido, alguém chegou para mim essa semana, uma paciente, e falou assim, mas Elias teve depressão. Eu falei assim, quem disse que Elias teve depressão? Todo mundo. Na igreja todo mundo fala para mim que Elias teve depressão. Na igreja, e não é na igreja dos outros não, é na nossa. Todo mundo fala para mim que Elias teve depressão. Aí, irmãos, eu desafio o sistema. Porque a palavra de Deus não fala que Elias teve depressão. Elias teve uma grande tristeza. Você pode ficar triste? Pode. Mas o que foi que Deus mandou levar para Elias? Foi uma caixinha de fluoxetina? Não. Não foi. Todos nós podemos ficar tristes. Mas espera aí. Deus trouxe a sua voz, a sua palavra e levantou Elias. Elias, quem te mandou ficar aí? Levanta daí. Volta para a batalha. Qual foi o problema de Elias? Qual foi a doença de Elias? Foi depressão? Não, irmão, foi incredulidade, falta de fé. Ele foi lá, falou lá com os profetas de Baal, tudo aconteceu e depois ele teve o quê? Medo. Falta de fé, incredulidade. Ele viu o milagre, mas ele é humano. Eu também sou, você também é. Eu posso estar aqui hoje falando assim, e amanhã eu posso estar lá em casa chorando, falando assim, não vou sair do quarto. E aí meu marido tem que chegar para mim e falar, levanta daí. Deus não te sustentou até hoje, Ele vai continuar te sustentando. E vai ter que me dar um sacode, Ele vai orar lá por mim, os anjos vão me abençoar, o Espírito Santo vai trabalhar na minha mente e eu vou levantar e vou voltar para a batalha. É assim que funciona. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias não teve depressão. Elias teve falta de fé, medo, incredulidade. Eu e você também podemos ter. Podemos ter. E não vai ser a caixinha de fluoxetina que vai resolver nosso problema. Não vai ser um benzodiazepínico qualquer lá para insônia que vai resolver nosso problema. Não vai ser. Vai ser a palavra de Deus, porque foi a palavra de Deus que tirou Elias da caverna. Esse texto, presta atenção, por favor, Del, 28, verso 15, verso 28. 15.
Verso 15, capítulo 28 de Deuteronômio. Contudo, se não obedeceres a palavra de teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Presta atenção, o próximo vai ser o 28. Se você não cuidar de fazer tudo o que eu te ordeno a fazer, todas essas maldições virão sobre você. Aí vem uma lista de maldições. Nós vamos pular um punhado delas, mas nós não podemos pular o verso 28. O Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. O próximo vai ser o 33, mas presta atenção. O Senhor te afligirá com o que, irmãos? Loucura. A loucura é uma doença? A loucura é uma doença? Vem da desobediência, porque vem de Deus. A palavra de Deus diz assim: se você não fizer tudo que eu te mando, eu vou te afligir com loucura. Eu não disse nada, Deus disse. E mais, confusão, o quê? Mental. O que é confusão mental? Quanta gente está cheia de diagnóstico de doença mental aí, cheio de perturbação na mente. De onde vem? Da desobediência. Verso 33 e 34. Uma nação que não conheces comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produzirem, e sofrerás a mais cruel das opressões todos os dias da tua vida na terra. Então te enlouquecerás diante de tudo que os teus olhos virem. Irmãos, a falsa ciência quer convencer as pessoas de que elas precisam de um médico e de um remédio. Nós estamos aqui para fazer a diferença. A gente está aqui para dizer para as pessoas: você precisa entrar em aliança com Deus. Você precisa de um pacto com o Deus vivo. Você precisa viver o plano de Deus na tua vida. Você não precisa de remédio. Você não precisa de um diagnóstico. Você não está doente. Você está sofrendo um vazio que vem da desobediência, do distanciamento, da falta de comunhão com Deus, da falta de intimidade, da falta de relacionamento com Deus vivo. Pode, irmão. Ela pode. Não pense que porque eu estou aqui falando, me colocando diante da igreja, que eu também não posso cair. E eu agora vou dizer para você mais uma coisa que eu não sei se eu já disse nessa igreja. Pode ser que eu já tenha dito. Deus, Ele sabe lidar muito bem com o nosso pecado, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Deus não tem dificuldade, Ele conhece os seus filhinhos. Igual você conhece os seus, eu conheço os meus, Deus conhece seus filhinhos. E Ele sabe lidar muito bem com os pecados de cada um de nós. Agora, sabe com que Deus não vai lidar? Com a hipocrisia do ser humano. Se eu me atrever a me colocar aqui diante da igreja dele, que não é minha, não é dela, não é de vocês, é dele. Se eu me atrever a me colocar diante da igreja dele, numa condição hipócrita, de quem está vivendo em rota de colisão contra a sua palavra, fingindo que não, irmãos, eu temo pelo que possa me acontecer. Porque só Deus sabe o que pode me acontecer. Porque eu ser pecadora, eu falhar, eu errar é uma coisa. Mas eu ser hipócrita, me colocando diante do povo, fingindo que sou algo que eu não sou, aí Ananias e Safira é pouco para o que pode acontecer. Então tem essa diferença, entendeu, irmão? Não é porque a pessoa ocupa determinada posição qualquer que ela está livre. E mais ainda, o diabo também tem os seus. Deus disse, eu não tenho coragem de duvidar do que ele disse. É só isso que eu tenho para dizer para você. Deus disse, eu não duvido. Quem quiser duvidar, duvide. Quem não quiser crer, não creia. Quem achar que não é bem assim, também é livre para achar. Eu só li o texto. E eu creio no texto do jeito que ele está ali. Essa é a minha posição.
Eu creio do jeito que ele está ali. Eu encaro segundo a palavra de Deus. E não tem dificuldade, irmãos, de assumir a minha posição. Entendeu? Não tem dificuldade. Mas ninguém é obrigado a pensar como eu. Mas eu fico com aquilo que foi dito. Deus disse: eu vou punir você com loucura, com tormento mental, com angústia. Deus disse. E eu não acredito que uma droga é a solução para pessoas que estão assim. Eu acredito que buscar a Deus, entrar em aliança com Ele, comunhão, oração, clamor, é o que cura essas pessoas. Entendeu? Com todo respeito. Igreja, eu vou deixar vocês almoçarem, mas eu só vou concluir com o último texto que diz assim, olha: não te inclinarás diante dos seus deuses, dos deuses pagãos, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servirei, essa é a melhor parte. Essa é a promessa que eu quero que você guarde no seu coração. E servirás ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias eu cumprirei.